Bom, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre os metais não ferrosos, né? Na aula passada a gente falou sobre os metais ferrosos, né? Que é obviamente aqueles que têm predominância de ferro na composição. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os metais não ferrosos. Começando começando com o mais importante, talvez, deles, que é o alumínio, né? Que está presente no dia a dia muito, né? A densidade dele, você vê ali embaixo, ele é praticamente 3 vezes menor que a do aço. Isso é um ponto muito importante para ele, né? Então ele tem uma boa resistência e você consegue, através do uso do alumínio, diminuir bastante o peso quando se utiliza as ligas de alumínio no lugar de ligas de aço, no caso. Elas podem ser facilmente conformadas, cortadas, acabadas, é um excelente condutor elétrico, não é magnético, né? Aqui nós temos as principais características do alumínio, ou seja, leveza, resistência à corrosão, bom condutor de calor e de eletricidade, reflete a luz, possui coloração agradável, tem baixo ponto de fusão, mais ou menos 658 graus. Alguns dos usos mais comuns, né? Panela de cozinha, embalagens, antenas de televisão, esquadrias, tanques, enfim, o alumínio, como eu falei um pouco anteriormente, ele está presente em praticamente um monte de coisa que a gente vê no dia a dia. Esse vídeo que passou anteriormente é um vídeo que foi feito por dois alunos do design, um trabalho de disciplina, né? Eu achei que ficou tão bom que eu coloquei aí para vocês terem né, uma visão é, das características do alumínio. É, quando ele está puro, ou seja, aquele que tem 99% de pureza, o alumínio praticamente não tem valor nenhum. É aquele papel alumínio que a gente corta com a mão, que embrulha carne, né? Enfim. Então, para o alumínio ter alguma utilidade, ele sempre é usado sobre a fábrica de liga, principalmente misturando com o cobre, que é esse alumínio com cobre que tem colocado ali. O mais comum, mais conhecido é o BNT 2017, também chamado de duralumínio. Bom, quanto aos tratamentos superficiais que podem ser colocados no alumínio, tem vários, mas a gente vai estudar aqui só quatro, né, para não ficar muito extenso, que é anodizado, envernizado, esmaltado e pintado através da pintura eletrostática. Dentre esses processos, o mais usualmente encontrado é a anodização, que vai dar ao material uma camada protetora contra a corrosão. Aliás, os outros também fazem isso, né? Dura e integrada ao material. Então, quando fala assim, camada protetora à corrosão do alumínio, a gente acabou de falar do aço, né, que enferrujava. O alumínio, no caso, ele não enferruja. Isso não quer dizer que ele não oxida também. Só que diferente do aço, que ele vai criar aquela degradação mais, digamos assim, furos e parte feia mesmo, né? Ele só vai manchar o material, né? Ele não vai assim criar aquelas crateras que cria no aço. Mesmo assim, ele acaba prejudicando um pouco da resistência e também esteticamente prejudica bastante. O tratamento por anodização é um processo químico, então, feito em banhos. Já, né? Vai ter na próxima imagem agora vai explicar um pouquinho melhor. Ó, nessa figura que está colocada aqui. Então você tem a peça de alumínio, primeiro faz o polimento com lixa, depois faz o desengraxe com água e sabão, né, para tirar o. Se tiver uma mancha de óleo, não vai pegar, né? Vai ficar então, se tiver essas pecinhas que estão colocadas do lado aqui vermelhinha, ela fica toda vermelhinha e uma parte dela vai ficar manchada, né? Depois tem o fosqueamento, né, com óxido de sódio, depois lava, depois com água pura. Depois tem o processo de neutralização, aí sim se faz a neutralização. Depois vem a pigmentação, no caso eles botaram anilina verde, que é um exemplo, né, mas aqui você vai pigmentar com alguma cor qualquer que você quer. E finalmente a selagem, que é, né, quando ele vai receber aquela película com polímero, então que vai ficar bem grudado no material mesmo, né? Os mais comuns processos de anodização vão dar esse aspecto fosco natural, ou fosco ácido, né? Além dos tons mais usuais de preto e de bronze. Os coloridos, então, ele tem essa fase que vem depois da anodização propriamente dita, que é a pigmentação e depois a selagem. Aqui já está mostrando duas imagens da pintura eletrostática, no qual a tinta é aplicada sobre alumínio automaticamente em um processo manual, como está mostrando aí as pistolinhas, ou então através de robôs, numa câmera maior, né, principalmente quando tem peças de tamanho maior, né, grandes, tipo na indústria automobilística, por exemplo.
Então, essa figura aqui mostra as principais ligas do alumínio. Então, você tem ali alumínio com zinco, alumínio com manganês, alumínio com cobre, alumínio com magnésio e alumínio com silício. E ali do lado você tem, então, as ligas que são mais indicadas para fundição, mais endurecíveis por encruamento. Cada uma dessas aqui vai ter um uso específico. Aqui a gente tem a tabela mostrando com a série das ligas e conforme o uso mais específico para elas. A mais comum para ser usada no design vai ser a que começa com 2 e que começa com 3, que estão ali no meio. Alumínio com cobre, alumínio, cobre e magnésio, que é na indústria aeronáutica. E a outra que começa com 3, alumínio, silício e magnésio, alumínio, silício e cobre, que tem as propriedades bem semelhantes à de cima, que daí as aplicações são as mais variadas possíveis. Quem assistiu à nossa última teleaula sabe o quanto o alumínio é bom para a indústria moderna. E ele é mesmo. Só que o alumínio pode ser melhorado ainda mais. Quer ver? Pois então assista a nossa teleaula que está começando agora. Você vai conhecer as principais ligas de alumínio e vai saber como é a normalização de cada uma delas. É para você ver como são as coisas. Um metal tão bom como o alumínio, que é tão leve, tão resistente, tão dúctil, pode ainda ser melhorado. Pode ficar melhor. Não é fantástico? Agora, você que quer aprender mecânica, você deve saber isso direitinho, que é para poder tirar o máximo de proveito da versatilidade do alumínio. Eu acho que a gente vai precisar de um motor assim, com bloco e cabeçote de alumínio. Ah, já sei, Edgar. Você tá lembrando que a gente estudou que o alumínio tem boa resistência à corrosão. E também que ele tem boa condutividade. Quer dizer, ele transmite bem a energia térmica ou a energia elétrica, como você já sabe. É ou não é? Desde que a gente começou a estudar, eu fiquei fascinado por esse metal tão leve e tão bonito. Só que você tá esquecendo de uma coisa, companheiro. O alumínio puro não tá com essa bola toda, não. Como assim? Pô, Edgar, você esqueceu que a gente estudou que o alumínio puro tem baixa resistência mecânica? Além disso, ele não tem muita dureza, não. Ele tem baixo nível de dureza. Ah, mas existe uma maneira de melhorar as propriedades do alumínio, sabia? Sabia, não. Existem várias maneiras de melhorar as propriedades de um metal. Uma delas é acrescentando outros elementos químicos e obtendo uma liga. Se liga aí que você vai aprender já já. Para formar uma liga metálica, é preciso fazer a mesma coisa que se faz com as ligas esportivas. Unir diferentes elementos. Vamos examinar o caso do alumínio. Você sabe em que momento da produção é que a gente acrescenta os outros elementos? A liga com outros elementos é feita logo que o alumínio sai do forno eletrolítico. Aqui são adicionados elementos como cobre, magnésio, manganês, silício ou zinco. A adição de cada um desses elementos dá um resultado diferente. As várias ligas de alumínio são testadas em laboratórios como este aqui, da Escola de Senai em Osasco. Vamos ver como fica na prática uma liga de alumínio e cobre. Oi, você está testando uma liga de alumínio e cobre. Qual o benefício de uma liga como essa? O benefício é que o metal, além de ter as boas propriedades do alumínio, vai ganhar resistência à tração. Quer dizer, em termos de tração, essa liga vai ser igual ou até melhor que alguns aços comuns. E para que é usada uma liga de alumínio e cobre? Essa liga é muito utilizada na indústria aeronáutica e na indústria automobilística, porque oferece um metal de baixo peso e muita resistência. Agora vamos falar de outra liga de alumínio. Alumínio com manganês. Adicionando manganês, essa liga tem resistência até 20% maior do que o alumínio puro. Isso sem perder as propriedades do alumínio, certo? A liga com manganês mantém a capacidade que o alumínio tem de poder ser trabalhado por todos os processos de conformação e fabricação mecânica. Quer dizer, essa liga pode ser soldada, prensada e rebitada como alumínio puro, certo? Exato. E essa liga aceita acabamentos de superfície, é resistente à corrosão e tem alta condutividade elétrica. Só a sua resistência mecânica que é um pouco baixa. E ela também pode ser usada nas mesmas aplicações que o alumínio puro, como, por exemplo, latas de bebidas, alimentos, telhas, construção civil e equipamentos químicos.
Agora nós vamos falar de uma outra liga, a liga de alumínio e silício. Essa liga tem uma boa resistência à corrosão, certo? De fato, e com um teor elevado de silício, essa liga é adequada para a fabricação de peças fundidas. E será que tem alguma outra liga importante que seria bom a gente apresentar para o telealuno? Tem sim, a liga de alumínio e magnésio. E é verdade que a liga de alumínio e magnésio é muito boa de solda? E além disso é muito resistente à corrosão, principalmente em atmosfera marinha. Por isso ela é muito usada na construção de barcos e lanchas esportivas, além de carrocerias de ônibus e furgões. Tem mais alguma utilização específica para a liga de alumínio e magnésio? Olha, outra aplicação interessante dessa liga é na fabricação de tanques criogênicos. Vamos ver o que é tanque criogênico, em outras palavras. Em outras palavras, tanque criogênico é um recipiente usado para armazenar gases ou líquidos em temperaturas extremamente baixas. Bom, você já viu algumas das principais ligas de alumínio. Mas as ligas de alumínio também podem ser combinadas. Quer dizer, dá para fazer alumínio com mais de um elemento. Você sabia disso? Eu sei que quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto eu era ignorante, pois eu também não sabia que existem ligas que combinam mais de um elemento ao mesmo tempo, como é o caso da liga alumínio, magnésio e silício. Pois bem, essa liga é muito recomendada na construção civil e na fabricação de veículos, pois é uma liga muito resistente à corrosão. Ela é fácil de usinar, de moldar e de soldar. Quer mais? E aí, Edgar, você já decidiu qual vai ser a liga de alumínio que a gente vai usar no nosso kart? Eu quero é mais. Como é que é? Mais, eu quero mais. Eu quero aprender mais sobre algumas ligas. Olha aqui, existem muitas ligas de alumínio com mais de um elemento. Tem alumínio com zinco e magnésio, zinco e cromo, zinco e cobre, por exemplo. Pô, a gente tem que aprender todos para saber qual que vai usar. Depois de passar por um tratamento térmico, essas ligas são usadas em aplicações que exijam alta relação de resistência e peso, principalmente na construção de aviões. Quer dizer, elas têm boa relação entre resistência mecânica e peso. Elas têm mais resistência e menos peso. Mas eu não sei se é o caso para o nosso kart não, hein? Por isso que eu quero pesquisar mais. Existem muitos outros elementos que fazem liga com alumínio. Olha, o bismuto, o chumbo, o titânio, o estânio, o níquel. Todos eles fazem liga com alumínio. E cada liga tem um resultado diferente. E a melhor maneira de aprender isso é consultando a tabela. Aliás, tem uma tabela lindona no seu livro, mostrando todas as características e aplicações de cada liga de alumínio. Dá uma conferida. É como diz o ditado, quem com ferro confere, com ferro será conferido. Agora, falando sério, falando em conferir, existe uma coisa muito importante aí nessa história que a gente ainda não viu. É a normalização das ligas de alumínio, pois é com ela que a gente confere cada uma das propriedades direitinho de cada uma dessas ligas. As ligas de alumínio são classificadas de acordo com o processo de fabricação e sua composição química. Nós vamos dar uma olhada agora no primeiro critério, a classificação de acordo com o processo de fabricação. De acordo com o processo de fabricação, as ligas foram divididas em ligas para conformação e ligas para fundição. As ligas para conformação têm que ser muito dúcteis para serem trabalhadas a frio ou a quente pelos processos de conformação mecânica, como laminação, trefilação, forjamento e extrusão. Depois desses processos, as ligas para conformação podem ser comercializadas na forma de laminados planos, barras, perfis, arames, tubos e peças forjadas. Agora vamos ver como são as ligas para fundição. As ligas para fundição devem ter resistência mecânica, fluidez, estabilidade dimensional e térmica. Isso para que elas suportem os diferentes tipos de fundição. Fundição em areia e fundição em molde permanente, por gravidade ou pressão. Qual o sistema que normaliza essas ligas para conformação e para fundição? Você conhece a norma? A norma é que são elas. As ligas para a conformação e as ligas para a fundição estão agrupadas no mesmo sistema de designação.
Ambas são normatizadas pela ABNT através da NBR 6.834. A designação aparece conforme o elemento principal da liga presente na composição. Deixa eu dar um exemplo. 1035 é o número de um catálogo que eu tenho aqui no almoxarifado. Repare, o primeiro dígito aqui, o 1, significa que estamos falando do alumínio puro da série 1000. O segundo dígito aqui, que é o 0, indica que é um alumínio sem controle especial de impureza. E os dois últimos aqui, o 3 e o 5, como é o caso do alumínio comercialmente puro, significam que é um material com 99,35% de alumínio. Não é complicado, é? É só você dar uma olhada no seu livro que você vai ficar um bamba no assunto. Ah, só ficam faltando as ligas para a fundição. Quer ver uma coisa? Olha só. 319.0. O dígito 3 indica que temos uma liga de alumínio com silício e cobre e ou magnésio. O número 19 que vem em seguida quer dizer que a liga é a 19ª da série. E o 0, depois do ponto, quer dizer que é uma peça fundida. Viu? Como dizem os gaúchos, deu pra ti? E que tal uma revisão agora, tia? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de materiais de hoje, você viu como são produzidas as ligas de alumínio. E viu como, de acordo com os elementos adicionados, as ligas melhoram as propriedades do alumínio. Você também viu como é a normalização dessas ligas de alumínio segundo o critério da ABNT. E aí, meu irmão? Tá vendo como vale a pena estudar um material tão nobre como alumínio assim a fundo? É, e vai valer mais a pena ainda se você der uma boa estudada nessa aula de hoje que tá no seu livro. Até a próxima. Tchau! Bom, esse vídeo que eu passei agora para vocês do Telecurso 2000, aí para quem está pensando assim, poxa, Telecurso 2000, né, nós estamos na faculdade, tem dois objetivos. Primeiro, para mostrar que esses vídeos do Telecurso 2000 são muito bons, para quem não conhece muito do material, é uma oportunidade de ver ali tanto o material quanto os processos de fabricação. Então eu botei o do alumínio, mas para quem gostou pode deixar na internet de vários outros materiais, não só de materiais de processos 1, mas de materiais de processos 2 também. Né? Eles têm vídeos que falam sobre polímeros, sobre outros tipos de materiais, além dos metálicos, que são mais usuais, né? E o outro objetivo é porque o vídeo estava muito bem feito, tem várias propriedades, características e alguns assuntos bem relevantes do alumínio. Tá? Para encerrar, então, aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, nós vamos deixar os outros metais não ferrosos para a próxima sequência. Né? Vamos começar com o cobre, que é outra liga super importante, né? Não só puro, mas principalmente sob a forma de liga, inclusive ligado com o alumínio, né? Então a gente vai ter voltar um pouquinho nessa aula, né? E deixa ganhar alguns exemplos aí do alumínio, tá joia?